amiguinhos do LACNEM, como é que vocês estão? Tudo certinho? Beleza? Hoje a gente vai dar continuidade aí às nossas aulas de Sociologia, ok? Bom, hoje a gente vai falar de um teórico, tá, da Sociologia extremamente importante, é um dos pilares aí da Sociologia junto com Emile Durkheim, que é o Max Weber, ok? Bom, Max Weber é um teórico alemão que vai se diferenciar em muito de boa parte das análises do Durkheim. E a gente vai entender agora por quê, ok? Primeiramente, vamos fazer aí uma análise contextual, entender um pouquinho da biografia da vida de Max Weber, ok? Porque é sempre interessante a gente saber um pouquinho mais da vida desses grandes teóricos. Vamos lá. Max Weber nasceu e teve sua formação intelectual no período em que as primeiras disputas sobre a metodologia das ciências sociais começavam a surgir na Europa, sobretudo em seu país, a Alemanha. Bom, dentro dessa disputa das teorias sociais, a gente vai ver dois grandes grupos, tá? Os positivistas, né? E os antipositivistas. Tá? Os positivistas são aqueles que acreditavam que o melhor método de análise das ciências sociais era uma espécie de física social, né? Eu tento compreender uma determinada realidade observando um fenômeno como se fosse um fenômeno físico. Tá? Assim como você tem um fenômeno físico, você tem também um fenômeno social. E o fenômeno social seria, então, algo exato, algo que eu não posso dar a interpretações, né? Por exemplo, na matemática você não tem interpretações. Não há uma interpretação, por exemplo, tá, na ideia de que isto aqui é um triângulo. Ficou meio estranho, hein? Mas beleza, né? Não há uma interpretação sobre isso aqui. Então, os positivistas eles querem que as ciências sociais sejam praticamente igual às ciências exatas. A gente está lidando com fatos da sociedade. Mas os antipositivistas eles vão dizer o seguinte: olha, a realidade ela não é tão organizada assim. Né? Nós não temos como criar um método, tá, matemático, um método científico semelhante à matemática, porque a sociologia, a ciência social, ela está compreendendo uma outra coisa, ela não está compreendendo um fenômeno físico, um fenômeno matemático. O homem, tá, que é a base da sociedade, ele não é algo que eu decifro fácil. Você não pega um ser humano e para entender a mente do cara, você não bota um leitor óptico assim, pá, entendeu? Não, claro que não, né, galera? O que você vai fazer? Você vai entender a subjetividade daquele cara. Você vai entender o porquê, né? Os motivos dele que são diferentes. E aí a gente pode observar o seguinte: numa sala de aula comum, você vai ver as pessoas todas uniformizadas. Né? Isso é um fato social para Durkheim. A uniformização. Todos estão uniformizados. Todos estão vestindo a camiseta da instituição. Todos estão sentadinhos, enfileirados. Ok. Mas eles ali, preste atenção, para um antipositivista, cada sujeito ali é um universo totalmente diferente um do outro. Então é complicado você tratar o ser humano como se fosse apenas, né, uma parte de um todo. Para o antipositivista não é tão simples assim. Por isso que vai haver essa polêmica nas ciências sociais e o Max Weber ele vai acabar adotando uma postura muito mais antipositivista do que positivista, ok? Bom, continuando então, galera. Filho de uma família de alta classe, da alta classe média, tá? Weber encontrou em sua casa uma atmosfera intelectualmente estimulante. Seu pai era um conhecido advogado e desde cedo orientou-o no sentido das humanidades. Weber recebeu excelente educação secundária em línguas, história e literatura clássica. Morre em 1920, vítima de uma pneumonia, ok? Bom, sentença aqui fundamental de Max Weber, pessoal. Prestem bem atenção, tá? Há uma necessidade da gente diferenciar o que é decifrar e o que é compreender. Decifrar é estabelecer uma relação racional específica a um fenômeno, ok? Por exemplo, o físico ele vai identificar que isso aqui, tá, é a lei da gravidade. Tá? Ele vai decifrar esta lei, ok?
Já compreender é ter empatia ou experimentar certo evento. Quando você compreende algo, você tem empatia. O que é empatia? Eu sinto o que o outro sente, eu tento sentir o que o outro sente, eu tento me colocar no lugar do outro. Então eu não posso colocar o ser humano, tá, dentro de uma lógica matemática. O ser humano não é um ser decifrável, tá? A sociedade humana também não, portanto, para Max Weber, tá? Compreender é fundamental. É impossível uma objetividade nas ciências sociais. O que é objetividade, galera? Objetividade é aquilo que é objetivo. Objetivo é aquilo que está fora de mim, tá? Agora, o ser humano não é apenas um ser externo para Max Weber, tá? Ele tem motivações e essas motivações, muitas vezes, elas são internas. Elas nascem da vontade de cada indivíduo. Portanto, não tem como eu tentar compreender. Por exemplo, eu entro numa sala de cursinho pré-vestibular, né? Estamos aqui na realidade do pré-vestibular. E aí eu percebo que a grande maioria ali quer medicina. Aí eu falo assim, vocês que querem medicina, vocês todos que estão me assistindo aí, que provavelmente também pensam em fazer medicina. Todo mundo que quer medicina é só por causa do dinheiro. Ó, se eu falar uma coisa dessa, né? Se eu falar, todo mundo quer medicina só porque há um bom salário em vista. Posso estar falando uma besteira enorme. Por quê? Porque pode ter vários ali que realmente acreditam que eles têm um talento para aquilo, né? A generalização é algo totalmente complicado. Portanto, uma generalização, uma objetividade que ignora a subjetividade daqueles indivíduos é extremamente complicado. Então eu não posso, né, afirmar toda pessoa que quer fazer medicina é por conta do alto salário que os médicos costumam receber. Por quê? Porque eu estaria generalizando, eu estaria tratando seres humanos como se fossem objetos, como se fossem seres perfeitamente decifráveis. E o ser humano não é decifrável, agora eu posso tentar compreendê-lo. Eu ouço cada uma dessas pessoas e cada uma vai me dar motivos diferentes. Alguns desses motivos podem até se encaixar e realmente, dentre esses que querem fazer medicina, pode ter realmente muitos que queiram fazer apenas por causa do dinheiro. Agora, a generalização é algo complicado nas ciências sociais. Então, eu percebo uma uniformização? Sim, mas eu percebo também particularidades. E é isso que o Max Weber está tentando, tá, compreender. As particularidades do ser humano. Ok? Vamos lá, então. Bom, diferentemente da sociologia de Durkheim, não consiste em explicar os fatos sociais. A sociologia de Weber tem como objetivo captar conexões de sentido da ação humana, compreender. Então, olha só. Enquanto Durkheim se preocupa com o fato social, tá? Durkheim Max Weber vai se preocupar com a ação social. E aqui a gente já vê uma coisa muito interessante, né? Para Durkheim, sendo ele herdeiro do positivismo, eu preciso compreender a sociedade como um fato, tá? Perceba aí a ideia da física social, tá? A ciência social deve ser uma espécie de física social. O fenômeno social é um fato. E aí tem aquela velha frase, contra fatos não há argumentos. É um fato, pronto. Mas aí a pergunta que fica, que o Max Weber provavelmente faria ao Durkheim. E quem disse para você que este fato é tão fácil assim de compreender? É tão fácil assim, melhor dizendo, de decifrar? É simples assim? É simples dizer que este fato social é fácil de decifrar? Não, para Max Weber não é fácil de decifrar, é complexo, tá? A ação humana, ela é complexa, ela não é simples, tá?
Então, ao invés de buscar o fato social, eu vou buscar a ação social. E quem é que age? Né? Quem é que age na sociedade? É o ser humano. O homem age. E ele age por diversas motivações. Né? Há um contexto, há uma força social, Weber vai dizer, mas nada garante que ela é a única atuante na ação social. Né? Para Max Weber, o ser humano não é tão fácil eu dizer, por exemplo, que o ser humano é apenas fruto do meio. Porque o indivíduo é fundamental aqui. A ação social, ela é realizada pelo indivíduo. Tá? Claro, o indivíduo ele recebe influências externas. Agora é interessante a gente diferenciar dois verbos fundamentais. Influenciar não é o mesmo que determinar. Então, as forças das instituições podem influenciar o indivíduo, mas quem é que disse que elas vão determinar? Quem é que disse que elas vão obrigar o sujeito a agir de determinada forma? Essa é a reflexão, portanto, que o Weber vai fazer. Perfeito? Conhecer um fenômeno social seria extrair dele o conteúdo simbólico da ação ou das ações que o configuram. Pergunta-chave: qual o sentido, importância, que o ator dá à sua conduta? Ator, aquele que age, ok? O foco deixa de ser a causa estrutural para ser o sentido. Olha só que interessante isso, pessoal. Qual é o sentido que você dá à ação? Ou seja, por que você está fazendo aquela ação? Com qual finalidade? Por exemplo, eu posso ver o filho de um jogador de futebol, tá, querendo seguir a carreira do pai. Sei lá, o filho do Ronaldinho está seguindo a carreira do pai. Qual é a primeira impressão que a gente tem? Ah, ele só está fazendo isso porque o pai é jogador de futebol. O positivismo vai responder dessa maneira. Mas calma lá, meu amigo. Por que então que muitos filhos de jogador de futebol não seguem o mesmo caminho do pai? Como é que você vai me explicar isso? Não tem um outro elemento aí? Claro, há uma influência do pai, isso não tem como duvidar. Nós somos seres influenciáveis. Né? E acho que isso é o que define o ser humano também. Nós somos seres relacionais, estamos relacionando com outras pessoas e essas pessoas influenciam a gente, mas a gente também influencia elas. Né? Nós não somos apenas macaquinhos sociais que saímos imitando tudo. Nós também temos as nossas motivações. É estranho você afirmar, por exemplo, que a filha da Elis Regina só é cantora porque a mãe também é. Bom, será que é tão simples assim? Aquela mulher não tem um talento? Aquela mulher não tem uma voz bela? Aquela mulher, ela não dá a sua alma à música? Sim, claro que sim. Entende, pessoal? Portanto, o que o Weber está querendo dizer é que as ações elas são dotadas de sentidos. E esses sentidos, eles não são tão simples assim de você decifrar. Podem ter vários sentidos dentro de uma mesma ação. E podem ter, dentre esses vários, os motivos principais. Correto? É como, voltamos ao exemplo anterior ali, da medicina. É como chegar numa sala e falar, todo mundo aqui só quer medicina porque é um curso, né, que vai te dar depois uma estabilidade financeira. Mas é tão simples assim. Eu vou tentar decifrar, eu vou tentar colocar o sentido que eu não perguntei antes para vocês. Portanto, pessoal, olha a importância aqui, tá, que há para o Max Weber de uma compreensão exata das ações. Compreender as motivações, compreender as finalidades, compreender os porquês de cada ação. Perfeito? Ok? Bom, galera, continuando então. Compreensão e explicação. Weber concebe o objeto da sociologia como a captação da relação de sentido da ação humana. Para estudar a sociedade, é necessário analisar o indivíduo, suas intenções, motivações, valores e expectativas. Então, meus amigos,
Eu preciso, sim, analisar as motivações, as expectativas. Não tem como eu colocar um leitor ali, pipipi, decifrar, papá, tá, acabou. Não é simples. Não é simples. O ser humano não vem com código de barras. É isso que o Max Weber está tentando compreender. Há uma complexidade no fenômeno social. Há uma complexidade. Eu não posso acreditar que seja tão simples quanto fazer uma conta matemática e entender um fenômeno social, porque o fenômeno social trata de seres dotados de vontade, de livre-arbítrio, de liberdade de escolha, de capacidade de escolher. Né? Cada alma é um universo diferente. É isso que o Max Weber está tentando colocar aqui. Por ação, Weber entende aquela cujo sentido pensado pelo sujeito ou sujeitos é referido a um comportamento dos outros, orientando-se por ele o seu comportamento. Ou seja, a ação social, ela não se dá de uma maneira isolada. Tá? Apesar de Weber focar no indivíduo, o indivíduo se relaciona com outros indivíduos. Tá? E cria-se aqui a relação social. Então, a minha ação social, ela fundamenta também uma relação. Opa, escrevi errado aqui. Ela fundamenta uma relação. Ninguém é sozinho no universo. Né? Então, toda ação está dentro de um contexto. Toda ação, né, ela se refere diretamente também a um outro indivíduo, correto? Se eu quero fazer medicina porque eu gosto, é uma motivação individual? É, mas por que eu gosto? Gosto porque eu preciso ajudar as pessoas. Eu gosto porque eu vejo na medicina um sacerdócio. Eu quero, além de ter minha clínica, eu quero visitar comunidades carentes e fazer consultas grátis. Pronto. Você percebe que ele está se colocando também numa relação? Até porque ele vai trabalhar em algum lugar, nesse lugar vai ter pessoas. As pessoas, elas seguem princípios, elas seguem regras de uma determinada instituição. Portanto, a ação social, ela é interativa. Ela não parte apenas de um indivíduo de uma forma absolutamente solitária. Correto? O método compreensivo, defendido por Weber, consiste em entender o sentido que as ações de um indivíduo contêm e não apenas o aspecto exterior dessas mesmas ações. Então, não julgue pelo exterior, né? Compreenda as motivações. É isso que a gente está batendo na tecla aqui um tempão e eu espero que você tenha entendido. Agora a gente vai se aprofundar no conceito de ação social. Ok? Bom, vimos, portanto, que o conceito de ação social para Weber, ele é um conceito fundamental. Ok? E aqui eu trouxe para vocês um quadro que vai explicar direitinho as ações sociais para Weber. Olha só. Ações sociais segundo Weber. Bom, para Weber existem quatro tipos de ações sociais, ok? Eu não posso considerar apenas uma delas, nem apenas duas, nem três. Eu tenho que considerar que existem 4, correto? Essas 4, elas podem interagir, tá? Uma pode se sobressair à outra, tá? E duas podem se sobressair às outras duas. As relações possíveis são várias, ok? Mas a grande questão é que, primeiro, vamos tentar decifrar cada uma dessas ações sociais e depois a gente vai ver como que ela se dá na sociedade, ok? Primeiro, ações sociais segundo Weber, baseadas na tradição, ações sociais tradicionais. O que são as ações sociais tradicionais, pessoal? Aquelas que são motivadas por hábitos e costumes ligados às características culturais. Hábitos e costumes ligados às características culturais. Ou seja, vamos imaginar aqui uma ação social baseada na tradição. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. O fato da gente saber uma língua, e essa língua será a língua portuguesa.
Não foi uma questão de escolha. Você não fala, ah, eu falo bem português por quê? Porque eu tenho afeição pela língua, porque eu gosto da língua. Não, você fala bem português porque você nasceu num país que fala português. Ok? Portanto, a língua que você fala e a forma como você fala essa língua, o seu sotaque, enfim, é tradicional, você não escolheu. Não tem como você estar lá no Nordeste e falar para o cara ter um sotaque do Sul. O sotaque dele, né, a forma como ele fala, é uma ação baseada em tradição. Ok? Agora, vamos falar de coisas mais complexas. O sujeito, ele está num país cristão, né? Um país majoritariamente cristão, e ele segue a opinião da maioria e adota também o cristianismo para ele, tá? Porque ele achou mais fácil, ele achou mais conveniente, né? Ele é uma pessoa que se orienta bastante por aquilo que os outros falam, tá? E aí ele também segue o cristianismo porque ele acha mais fácil seguir a tradição. Agora, nada impede também que esse sujeito tenha uma afeição pela tradição. E é aqui que é importante a gente colocar determinados pontos. Essas duas podem estar ligadas, né? Weber não está dizendo que apenas uma ação social, tá, é possível. Apenas uma motivação é possível. Pode ser várias. Mas vamos eleger um caso simples. Vamos eleger, por exemplo, a compra de um tênis. Tá? Bom, você vai comprar um tênis na loja. Por quê? Porque você precisa de um tênis, seu tênis acabou, você precisa. Tá? Você vai comprar simplesmente porque você precisa de um tênis. Bom, se você vai comprar um tênis apenas porque você precisa, então está aqui, ó, racional em relação a fins. Por quê? Porque foi determinada pela finalidade estabelecida. Você precisava. Você precisava de um tênis para, sei lá, ir para a escola, para ir para o trabalho, né? Então, o que motivou? Ah, você foi comprar o tênis porque você achou ele bonito? Não. Não foi isso que motivou sua ida até a loja. Claro, você vai lá, dentro do seu poder aquisitivo, você vai comprar o tênis que você achar melhor, é óbvio isso, claro. Mas o que te motivou? Não foi assim um momento que você estava passando, você foi para o shopping para comer uma pizza, tá? Aí você, passou, você viu na prateleira, você viu ali na vitrine um tênis que você achou bonito. Aí você fala, olha só, quero comprar. Aí seria afetivo, mas não é isso que aconteceu. Você foi comprar esse tênis porque você precisava. Você foi com uma finalidade própria, correto? Você foi apenas baseado numa necessidade. Você estabeleceu. Qual era a necessidade? Eu preciso usar ele na escola. Preciso usar ele no trabalho. Estou sem tênis para usar no trabalho. Tem que comprar, né? Ou então você quer um tênis para jogar basquete. Putz, eu preciso de um tênis para jogar basquete. O que te motivou a ir à loja? Uma ação racional. Você pensou que era necessário. Você observou isso. Ok? Beleza, meus amigos? Ok? Espero que esteja claro. Vamos dar outros exemplos agora. Já falamos da racional relacionada às afins. Você precisa de um tênis apenas, um tênis preto, porque você vai participar de um ritual, né, da dança, sei lá, vamos supor que você faz parte do Centro de Tradições Gaúchas, você precisa de uma bota preta. Pronto. Ora, o que motivou você a comprar uma bota preta? Não foi exatamente a afeição, você não comprou porque você viu nela um bom valor, porque você achou ela de qualidade, você não comprou apenas porque você precisava, mas principalmente porque a tradição gaúcha quer aquilo. Por que foi preta? Porque é a tradição que quer. Você não comprou preta porque, eu estou precisando, vou aqui comprar qualquer uma bota. É a bota que eu achar mais legalzinha. Não, tem que ser uma específica. Então foi tradicional. Estão entendendo? Ok?
beleza? Agora você vai comprar um determinado tênis. Você calcula o custo-benefício, você fala assim, esse tênis aqui ele custa R$400, mas ele vai durar 2 anos. Ele pode durar 2 anos e além disso, ele é muito bonito. Então você viu nele um valor, tem mais qualidade nele. Você calculou. Agora, pode ser que você queira comprar um tênis bem barato, um tênis de R$50, de 70, de 80, R$90, que não seja tão bom, mas que você gostou. Bonito esse tênis. Então, a ação social foi baseada numa afeição. Vocês estão compreendendo, meus amigos? Ok? Então, olha bem. A ação social, ela pode ser motivada por vários aspectos e não apenas um. Tá? Portanto, o que é interessante a gente observar em Max Weber é a complexidade. Tá? Não é simples eu entender o fenômeno humano e o fenômeno social. Ou melhor dizendo, o fenômeno do homem em sociedade. Eu tenho que analisar as várias perspectivas e as várias possibilidades. Correto? Isso é importante para Weber. Senão eu vou estar correndo o risco de ser preconceituoso, né? De tomar uma conclusão precipitada. Há um perigo nisso. E Weber queria fugir desse perigo, que ele considerava que era muito fácil no positivismo. Correto? Pessoal, espero que vocês tenham entendido isso aqui. Isso aqui é algo fundamental. Tá? Dentro das teorias weberianas, as teorias de Max Weber, essa é uma das principais. Portanto, tomem nota, tá? E reflitam bastante sobre isso. Bom, continuando então as reflexões sobre o Max Weber, tá? Só um minutinho, tá aqui. A ética protestante e o espírito capitalista. Esse é o título de um dos mais famosos livros de Max Weber. Weber vai ver uma associação entre a ética protestante, ou seja, a cosmovisão do protestante, como o protestante vê o mundo, em especial os valores que o protestante tem, e o espírito capitalista. O que é o espírito capitalista? A forma como o capitalismo atua, ok? Bom, primeiramente, o que é interessante a gente observar aqui é como pode uma religião influenciar uma economia. Karl Marx, que a gente vai estudar daqui a pouco, né, daqui a algumas aulas, ele dizia o seguinte, ele dizia que a base das relações na sociedade é uma base material. Quando Weber diz que a religião influencia a questão econômica, ele está falando algo que os marxistas não vão concordar. Né? É uma ideia inovadora dentro das ciências sociais, essa ideia de Weber, de que a religião ela consegue influenciar até mesmo num sistema econômico. Muitos acham que a religião ela é uma ciência, né? Ou melhor dizendo, a religião ela é uma atividade que não se mistura numa ciência econômica. Mas a grande realidade é que Weber afirma que na religião eu sou movido por valores, por princípios. E estes princípios vão reger as minhas ações em qualquer lugar do universo. Por exemplo, se eu tenho um princípio religioso, esse princípio ele não deve ser aplicado apenas em determinados lugares da sociedade. Vou fazer uma pergunta para você. Se a honestidade é um princípio para você, você deve ser honesto. Sempre? De vez em quando ou nunca? Você vai dizer, sempre. Se é um princípio, é sempre. Porque princípio, a própria palavra já diz, é aquilo que vem primeiro. Ok? Então, se honestidade para mim é um princípio, eu devo ser honesto no meu trabalho, nas minhas ações, de uma maneira geral. Na relação econômica eu vou ter que ser honesto. Nas relações sociais eu vou ter que ser honesto. Então, se honestidade para mim é um preceito baseado, por exemplo, na religião, então perceba como isso vai influenciar também as outras esferas da sociedade. Ok? Bom,
vamos lá, vamos compreender um pouco do que o Max Weber está tentando dizer, tá, com a sua teoria de que a ética protestante inspira o espírito capitalista. Em alguns países, valores religiosos contribuíram para motivar os indivíduos nas práticas comerciais. No calvinismo, os homens, para fugir do pecado, glorificavam a Deus por meio do trabalho e no sucesso profissional. Olha isso, pessoal. Qual é a grande diferença entre o catolicismo e o protestantismo quando o assunto é a questão financeira? Tá? Bom, boa parte dos movimentos católicos da Idade Média pregavam aquilo que hoje a gente conhece como a pobreza evangélica. Tá? O que é a pobreza evangélica, meus amigos? É o fato de que você deve se desfazer de tudo e servir a Deus. Né? Tem até uma frase famosa no Novo Testamento que diz: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? E o catolicismo pega essa ênfase, tá? E vai trabalhar, e vai dizer que você deve ser humilde, que você não pode ostentar riquezas, né? Que a usura, tá? A cobrança de juros, a cobrança de dívidas e com juros altos é uma coisa terrível. Então, você deve viver de uma forma humilde. Né? Esse é o espírito que move o catolicismo. A humildade, a esmola, tá? A caridade e por aí vai. Mas, com o surgimento do calvinismo, tá? Enriquecer não é mais visto como um pecado. Para o protestante, em especial para o calvinista, né? Para os calvinistas, o enriquecimento pode ser visto como uma espécie de glória divina, de abundância. Deus dá a possibilidade da riqueza. Correto? E através do meu trabalho, essa riqueza ela pode ser justificada também. Portanto, a partir do calvinismo, dessa ética do trabalho, essa ética da abundância, de que você deve reconhecer a graça de Deus também no mundo material, tá? Isso faz com que os protestantes, tá, insuflem energia ali no capitalismo. Perfeito? Agora, nós sabemos que a ética estimuladora do trabalho continuou a existir independente da religião. Ou seja, o protestantismo influencia, mas o capitalismo ele vai andando sozinho depois. Né? Ele se desvincula. Para Weber, ser capitalista é ser disciplinado e dedicado ao trabalho. Então, para você ser disciplinado e dedicado ao trabalho, você não precisa ser exatamente religioso. Agora, a disciplina que a religiosidade dá e a importância do trabalho que o calvinismo deu, em especial a ideia de que a graça divina, né, ela é a base das riquezas, tá? Isso vai fazer com que o protestantismo, de fato, seja visto como a causa, o fator primordial, tá? Ou pelo menos um dos fatores que ocasionaram o surgimento do capitalismo. Perfeito? Ok? Bom, aqui um tema fundamental, meus amigos. Olha só. Muitas vezes, crenças e valores determinam comportamentos políticos. É o caso da relação entre protestantismo e capitalismo que a gente acabou de ver. Weber afirma que a sociedade se assenta em 3 divisões: econômica, social e política. Pessoal, o que é estratificação social? O que é estratos? Estratos, divisões, camadas, né? Bom, a estratificação social ela é muito claramente vista em determinadas sociedades como as sociedades de castas. Tá? Você tem nas sociedades de castas uma rígida divisão social baseada na religiosidade. Você tem na sociedade de estamentos na Idade Média também uma rígida, né, hierarquia fundamentada também na religião. O clero está no topo dessa divisão social. Ok? Para Karl Marx, que a gente vai estudar daqui a pouco, existem apenas 2 classes, duas estratificações, que elas são fundamentadas na questão econômica. Tá? Os produtores e aqueles que trabalham para estes produtores. Max Weber vai dizer o seguinte:
Não é tão simples identificar. Veja a postura de Weber, como é interessante. Ele sempre complica, ele sempre quer complicar, não no sentido pejorativo da palavra. Ele quer tornar a coisa complexa. Ele fala, olha, não vá por um caminho muito simplista. A coisa é muito mais complexa do que você pensa. Então, a sociedade ela não é apenas dividida em classe, vai pensar o Weber. Hoje em dia, você pode perceber isso pela influência também do marxismo na mentalidade das pessoas, que tudo é uma questão de classe econômica. Fala, tem o rico e o pobre. Parece que o mundo inteiro é dividido entre ricos e pobres. Não parece? Todo mundo fala, você é da classe tal. Você é rico. Você não se mistura com os pobres. Você é pobre, você não deve se misturar com os ricos. Parece que se criou realmente essa noção na sociedade. Essa noção de que a única divisão que existe é entre classes. Mas Weber vai dizer, não. Ela pode ser econômica. Pode sim. A estratificação social, ela pode ser econômica. Mas ela pode ser também política. E ela pode ser baseada no status. Vamos analisar a questão política. Ora, o sujeito que é político, em especial no nosso país, ele não é visto de uma forma totalmente diferente, como se fosse uma classe completamente diferente, com regalias, Você for pegar, por exemplo, os benefícios que um político tem, auxílio moradia, às vezes dá mais que o salário dele, só esses benefícios. Então é uma classe diferenciada. É uma classe diferenciada, ok? Status. Esse é o ponto fundamental que vai diferenciar e que vai fazer essa análise de Weber uma análise inédita e também profunda. Veja bem, analise o fenômeno do novo rico. Quem é o novo rico? É o cara que por acaso ganhou na Mega Sena ou que pegou uma herança do pai, Imagine o seguinte, o sujeito que passou a sua vida inteira pobre, com 40 anos de idade, ele recebeu uma fortuna, ele vai ser visto pela sociedade como um rico? Ou ele vai ser visto pela sociedade como um pobre sortudo? Pode ter certeza que vai ser a segunda opção. Por quê? Porque ser rico não é apenas uma questão econômica, Melhor dizendo, não é exatamente apenas ser rico, mas você ter determinadas formas de agir, você frequentar determinados lugares. Às vezes tem pessoas que são de classe média, mas querem viver nos lugares mais caros, querem frequentar os lugares mais caros, se sacrificando inclusive para isso. Às vezes o cara tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, para chegar no final de semana ter um dinheiro para gastar, Às vezes ele ganha muito menos do que os outros, mas ele está lá, ele está naquele mesmo ambiente. Então Max Weber vai dizer, não é simples essa separação que querem fazer. Não é apenas uma questão de rico e pobre, mas uma questão, eu quero ter tal status. Vou dar um outro exemplo muito simples para você, um fazendeiro. Fazendeiro milionário que tem ali milhares de cabeças de gado. Ele é podre de rico. Agora, esse cara, ele se parece muito mais com o seu peão na forma de agir do que com um empresário do meio urbano. Ele tem, às vezes, até mais dinheiro, mas ele se assemelha. Os valores dele são os mesmos valores do peão. Ou imagina numa igreja, convivendo ali naquela igreja, naquela comunidade eclesiástica ali, uma mulher que ganha 30 mil reais por mês, e uma empregada doméstica que ganha um salário mínimo. Convivendo no mesmo espaço, participando de um mesmo ambiente social. Então Max Weber, ele vai tentar estabelecer uma outra questão, correto? Ok? Então, ao contrário do marxismo, Weber analisa que nas questões econômicas estão envolvidas também o status. Tá? Bom, aqui só para fechar, pessoal, a gente vai fazer uma reflexão sobre duas frases de Max Weber. Ok? Olha só. Primeiro,
não se teria atingido o possível se não houvesse tentado o impossível. Olha o que Weber está dizendo. O poder da vontade humana. Né? Tem uma frase interessante que diz, e não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Não está implícito isso aqui? O poder da vontade humana, que muitas vezes os positivistas não consideram, tentam ver o homem como um robozinho social. Tá? Há atos humanos que, considerados isoladamente, são impregnados pela nossa sensibilidade valorativa com as cores mais deslumbrantes, mas que, pelas consequências a que dão origem, acabam fundindo-se na cinzenta infinidade do historicamente indiferente, ou que antes, como geralmente sucede, entrecruzando-se com outros eventos do destino histórico, acabam mudando tanto na dimensão como na natureza do seu sentido, até tornar-se irreconhecíveis. O que ele está querendo dizer aqui? Que muitas vezes a gente faz uma ação achando que aquela ação é maravilhosa, achando que aquilo é belo, é cheio de cores, mas para o resto da sociedade aquilo pode ser uma coisa banal, né? Aquilo vai ser banalizado. Então, a questão da vontade humana, essa é a grande contribuição de Max Weber para a ciência social. Refletir sobre isso, refletir sobre a complexidade da natureza humana e refletir sobre a complexidade do fenômeno social. Beleza, meus amigos? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E depois a gente volta. Belezinha? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou da aula, então curta e compartilhe.